Gravando. Oficialmente, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu sou o Henrique, da Cuidadoria, e hoje a gente está... nesse encontro de hoje, o tema é onde o ágil encontra o humano. Então, a gente está trazendo aqui o nosso convidado Daniel Pinheiro, que tem uma experiência muito bacana aí nessa área, né? Para quem não sabe, o ágil o manifesto ágil surgiu na área de tecnologia, no desenvolvimento de software, mas ele está cada vez mais em voga aí, não só na área de tecnologia, mas como também em outras áreas, como a área de RH, onde o Daniel tem uma boa experiência, né? E eu gostaria de começar aqui fazendo um check-in, né? A gente gosta de começar os nossos encontros online aqui fazendo um check-in. E a nossa pergunta geradora é: quem é você? Né? Então, fale um pouquinho sobre você e o que está mais vivo em relação ao ágil. Então, eu queria pedir para vocês comentarem aí no chat. Então, tem um botãozinho aí na barra inferior, né? Que é o chat, é o bate-papo. Quem quiser comentar, né? Quem fala um pouquinho sobre você, o que está vivo sobre o ágil. E também convido quem quiser a abrir o microfone, abrir a câmera e responder rapidamente essa pergunta aí para a gente. Quem quiser, é só abrir o microfone, o espaço está aberto aí para vocês. Oi, Henrique, Renata Grepe, tudo bem? Oi, Renata, tudo bem? Tudo jóia. Então, eu sou, me apresentando bem rapidamente, sou fundadora de uma consultoria de desenvolvimento humano aqui no Rio. E o que está mais vivo com relação ao termo, né? Vou usar o termo ágil, não necessariamente o conceito, mas com relação ao termo, é que eu cada vez mais tenho evitado a paralisia por análise. Então, tenho experimentado mais essa prontidão, né? E menos o perfeccionismo. Legal, obrigado, Renata. Alguém mais? Quem quiser compartilhar aí no chat também fique à vontade. Quem quiser abrir o microfone. E aí, gente, o que é que está vivo em vocês quando vocês ouvem a palavra ágil? Quem já trabalha com metodologias ágeis, ou quem já ouviu falar, quem está curioso? O que vocês vieram buscar? Acho que é um bom chamado, assim. Sim, é uma Quando boa vocês viram, pergunta. né, o que o humano... Gal. Ei, eu cheguei agora, desculpa, vocês estão fazendo um check-in, tipo isso? Ou... Sim, Isso, é um check-in com uma pergunta geradora, né? O que é que está vivo em você com relação ao ágil? Eu sou Gal Rosa, de Belo Horizonte, empreendedora social, mas muito ligada em vivenciar mais experiência e menos teoria. E também tenho um estilo de vida que, na verdade, eu tenho uma forma de enxergar o momento atual como um momento de salto quântico. E o salto quântico ele é muito rápido, então a gente não tem muito tempo para perder. Eu sinto literalmente que eu estou dando um salto quântico. E alguém falou aí de análises que paralisam. Eu vou copiar, colar essa expressão porque eu adorei. Para mim é para ontem, tipo isso. Então, eu venho estudando um pouco sobre Scrum Master, que foi um conceito que há uns 2 anos atrás eu tomei conhecimento por participar de um evento de startups aqui em BH e fiquei muito curiosa com isso, até que eu consegui entender um pouco como é que um Scrum funciona.
E agora eu estou mais interessada, porque ele enxuga muita coisa, ele é extremamente econômico no processo. Então, eu acho que eu estou aqui por isso, para aprender com vocês e trocar sobre como ser econômica, fazer muito com pouco. Eu adoro isso, fazer muito com pouco. Bem-vinda, Gal. Muito bom, gostei das considerações que a Gal fez. Eu acho que, para mim, tem a ver com experimentação e com aprender o aprendizado contínuo. Eu acho que o ágil, ele só traz algo que é mais rápido. Então, o aprendizado contínuo, acho que é uma premissa para todas as nossas práticas, mas com mais agilidade. Então, é isso que fica para mim. Joia. O Eugênio aqui está trazendo que trabalha com aprendizagem corporativa e o que está vivo em mim sobre o ágil é como atualizar o mindset em relação a comportamentos e atitudes ágeis, em vez de ficar preso em ferramentas e metodologias. Legal, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Dan? Isso aí. A Bel trabalha com RH há 15 anos e, para mim, o ágil está vindo muito ligado à inovação, à mudança de pensamento, quando falamos de abertura ao erro e simplificação dos processos. Legal. A André falando que o que está vivo é a curiosidade sobre o assunto. A Giovaneide, experimentação. A experimentação e a busca da construção coletiva. Arthur de Belo Horizonte. Lá vem a ideia de agir rapidamente e ter uma resposta rápida. Está buscando tudo que envolve CFRs, conversas, feedbacks e reconhecimentos. Legal, muito legal. Não conhecia esse acrônimo CFR. Mas alguém mais quer abrir o microfone e comentar? Quem escreveu? Bem, eu vou começar aqui, olha. Eu aqui, ó. Oi, Laura, tudo bem? Oi, tudo? Oi, gente. Oi, Dani. Tudo bem? Tudo bem? Não podia faltar. Fiquei segurando um pouco a câmera, que a gente já chega em casa, já fica mais à vontade, né? Mas vamos lá. Eu atuo em recursos humanos já faz 17 anos. Sempre atuei muito em DO e como business partner, né? Veio numa construção aí de focar muito mais em cultura e na transformação das empresas aí, muito relacionado com esse mindset do ágil. Por conta disso, eu venho trabalhando com metodologias ágeis faz acho que 1 ano e meio. Então, já é algo que já é bastante habitual para mim. Mas, de verdade, eu adoro estar conectada com quem fala sobre o assunto para eu aprender mais, porque sempre tem algo novo que a gente consegue absorver, né? E isso é maravilhoso, assim. Particularmente também gosto muito dos movimentos que o Dani faz, eu admiro bastante o trabalho dele e toda vez é muito rico, né? Então eu não podia ficar de fora e cá estou eu. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar. Bem-vinda. Obrigada. Ah, só para falar, né? Porque ficou meio doido o negócio, né? Falei que eu trabalho com ágil, não falo com o quê, né? Vamos lá, né? Então, só para vocês terem uma ideia, falando de construção, na empresa anterior que eu estava, eu construí projetos utilizando o Design Thinking. Já a minha equipe, ela rodava com o Scrum, a gente tinha um Kanban, então a gente rodava meio que Scrumban, né? Na verdade. Fazendo o movimento dos rituais do Scrum, utilizando o Kanban. E hoje, dentro da Activity, que é a empresa que eu sou coordenadora, estou como coordenadora, na verdade, de cultura, engajamento e carreiras, né? Então, eu cuido basicamente de toda a parte de cultura, como eu falei para vocês, engajamento, olhando para como as pessoas se conectam à estratégia da empresa e realmente querem fazer aquilo acontecer, e carreiras, olhando para a gestão do desempenho, basicamente. Para vocês entenderem, hoje eu vou fazer um projeto bem grande de transformação cultural usando o UX Research. Então, a gente vai fazer todas as etapas do UX ali, de UX Design, usando bastante Design Thinking, imersão, ideação, implementação, olhando para esse contexto de cultura. Então, aí acho que tangibiliza um pouco mais do que o Blá que eu tinha falado antes. Enfim, whatever, é isso.
Legal, Laura, bem-vinda. Bom, obrigado pelos check-ins aí, pelas partilhas. Eu queria convidar a Tiane, da Cuidadoria, para falar um pouquinho sobre quem é a Cuidadoria, quem está anfitriando esse encontro com a gente, né? Você pode falar um pouquinho sobre nós, sobre o que fazemos, rapidamente? Tá sem áudio. Peraí. Sem áudio? Agora foi. Não, eu estava com atraso, Foi? desculpa. Ah, então tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiane. Eu sou uma das sócias da Cuidadoria. E, bom, a Cuidadoria, ela tem esse nome justamente porque a gente acredita muito na necessidade de encontrar formas de cuidar melhor das pessoas do mundo, né, e da nossa forma de estar no mundo. E então, o propósito da Cuidadoria é cuidar do mundo a partir das pessoas e das organizações. Hoje nós somos uma escola de desenvolvimento de líderes. A nossa atuação ela é bastante direcionada ao desenvolvimento de lideranças. Está cortando. Mas com uma visão ativa, né? Melhorou agora? Melhorou. De repente, se você fechar o seu vídeo um pouquinho. Tá. Vou fechar. Bom, a Cuidadoria ela atua, então, como uma escola de desenvolvimento de líderes, né? A gente trabalha no âmbito da educação corporativa e a gente oferece cursos abertos, como a formação de líderes evolutivos, que a gente vai falar um pouquinho também para vocês no decorrer, e além de treinamento e desenvolvimento para organizações e alguns projetos também de consultoria, principalmente voltados a novos modelos de gestão e ferramentas adequadas ao que o mundo está pedindo das organizações, como é o ágil. É isso. Obrigado, Ti. E eu queria pedir para o Dan se apresentar e, na sequência, já começar a compartilhar com a gente um pouquinho do seu conteúdo aí, dessa sua experiência. Legal. Bom, primeiro, obrigado a todos por estarem aqui, os que eu conheço, os que eu não conheço ainda. É muito rico ter todo mundo aqui. Obrigado à Cuidadoria também pelo convite. Gosto muito do trabalho de vocês, enfim, das pessoas que compõem a Cuidadoria. Então, estou feliz de estar aqui nessa conversa anfitriada por vocês. Então, eu sou o Daniel Pinheiro, comecei a trabalhar com tecnologia, mas vi que a minha praia era o RH, e aí trabalhei no RH do mercado financeiro por 7 anos. E lá passei por algumas áreas de RH, então trabalhei com gestão de desempenho, com clima, engajamento, diversidade, consultoria interna e, por último, gestão de mudança. Então passei bastante dentro do RH. E aí, em alguns projetos, trabalhei com agilidade e meu último projeto foi trabalhar na transformação ágil do próprio RH. Então, como o RH olhava para si e se transformava em ágil, ao mesmo tempo que ajudava os negócios a se transformarem em ágil, pensando no RH como uma área que apoia a estratégia das outras áreas de negócio, né? E aí foi muito rico ver essa transformação, porque ajudar o outro, a gente sente de um jeito, agora viver na própria pele é bem diferente, né? Viver essa transformação ágil, porque ela passa por um lugar de transformação de mindset, transformação de cultura muito forte, liderança, enfim. Passa por todos esses lugares. E aí, quando eu vivi isso na pele, eu aprendi de verdade, assim. E aí é um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês, um pouco da agilidade e um pouco de como
a gente olha para os fatores humanos que sustentam a agilidade. Porque a gente vem falando bastante do ágil como método, como ferramenta, mas tem um arcabouço de comportamentos e um arcabouço cultural que, se não existir, vira fake news, né? Não é ágil, é só uma tentativa, né? Só que cuidar desse lugar cultural, comportamental, leva tempo, leva esforço. E geralmente as empresas não estão com tempo. Precisa ser para ontem. E aí, quando a gente tenta fazer algo para ontem, a gente não transforma, a gente vai se empurrando, né? Se empurrando na agilidade. E aí é disso que a gente vai falar. Essa pausa, esse respiro para falar assim, olha, será que a gente está indo para o caminho que vai tornar a agilidade real, ou a gente só está fazendo fake news? Mais ou menos disso que a gente vai falar, tá? Tem um material aqui, eu posso compartilhar a minha tela, ou Henrique? Ou você compartilha por aí, como você prefere? Pode compartilhar, Dan. Assim você vai passando no seu timing. Combinado. Opa, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, né? Onde o humano encontra o ágil. Primeiro, eu sempre faço combinados quando eu faço essas conversas, assim. O primeiro deles é que eu quero te ouvir. Então, isso é uma conversa, não é uma palestra. Então, fiquem à vontade para mandar insights no chat, abrir o microfone, né? Contribua com as suas experiências. Eu preciso delas para a gente construir uma inteligência coletiva aqui. O segundo é o aqui e agora. Né? Poucas coisas são mais importantes que você e o seu aprendizado. Então, meu convite é: permita-se estar conosco nessas próximas 1h40 que a gente está junto. E o terceiro é confia no processo. Né? Alguma coisa você vai tirar dessa nossa conversa e espero que sejam coisas relevantes para você. Tá bom? Algum combinado a mais? Alguém tem alguma sugestão? Qualquer coisa, mandem no chat. Eles são vivos, igual acho. A gente já fez esse check-in, né, esse pedaço. O Henri puxou aí pra gente. Quem é você que está vivo hoje em relação ao ágil? Na minha escuta, veio uma questão de agilidade com velocidade, associada à velocidade. E aí, essa é a primeira ideia que a gente pode trocar aqui. Ser ágil não quer dizer ser rápido. O que acontece no ágil é que a gente reduz, às vezes, o escopo de uma entrega que é deste tamanho, que é grande, que é extensa, para gerar valor mais rápido. Então, não quer dizer que eu aumentei a minha velocidade de trabalho, que eu trabalho mais rápido, que eu entrego mais rápido. Não. Eu identifico o que gera valor mais rápido e aí eu entrego isso, que gera valor. Pequenos valores. Né? Então, acho que a primeira quebra que a gente precisa ter é: ser ágil não é ser rápido. Ser ágil é enxergar o valor que as coisas geram e tentar gerar valor rápido. Ou constante. Acho que essa é a palavra. Gerar valor constante. Foram coisas que eu ouvi no check-in de vocês. Eu anotei mais uma coisa aqui. Esperança de menos teoria e mais prática. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente ir para o lugar do real, né, de coisas que aconteceram na minha experiência. Falaram de aprendizado contínuo. É isso, assim. O ágil, ele, além de... Tem uma frase clássica que é o errar rápido para aprender rápido. Então, quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu aprendo, e aí eu vou evoluindo e trabalhando na agilidade. Então, o check-in de vocês ressoou assim em mim. Eu queria compartilhar esses pensamentos. Quando eu começo a falar de um assunto, eu vou para o que ele significa no dicionário. E aí eu fui lá buscar o que é manifesto. A gente vai falar do manifesto ágil, certo? E substantivo masculino, que significa manifesto, é declaração trazida ao público para fins diversos. Ou seja, manifesto ágil é declarado.
Eu preciso que as pessoas, que a organização, que a liderança conheça e reconheça que a gente quer trabalhar em agilidade, o que a gente precisa trabalhar em agilidade. E aí eu vi o adjetivo, que é a mesma palavra, o português tem dessas, né? Milhares de significados para a mesma palavra. E o adjetivo quer dizer que não pode ser contestado, oculto, dissimulado, claro e evidente. Que pode ser percebido e que se revela por evidência. E para mim, onde que isso ressoa, né? Que falar que eu estou trabalhando em ágil é um primeiro passo, né? Porque eu manifesto e eu coloco isso, claro, dentro da organização, mas tem um lugar de perceber o manifesto acontecendo. E que exemplos práticos que fazem com que você perceba que você está trabalhando na agilidade. O time percebe que ele decide mais, que ele tem mais autonomia de decisão. Então, a decisão que antes era sempre reportada por um gestor de pessoas, passa a estar mais distribuída. E aí a minha experiência diz que o time começa a perceber e começa a se policiar. Exemplo, na rotina que eu vivi, a gente tinha muitas validações de material, de PowerPoints, enfim, de apresentações. Então, todo desenho que a gente fazia de uma solução tinha que passar por um ciclo de 15 validações. E aí, quando a gente foi trabalhar com agilidade, a gente percebeu que a gente não precisava estar nesse lugar de validação o tempo inteiro. E isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até o time mesmo se policiar e dizer, olha, a gente não precisa levar isso para cima, a gente pode se responsabilizar por essa decisão. Então, quando eu falo do manifesto que é evidente, é quando o time começa a ter uma narrativa que diz, eu decido de forma mais autônoma, eu não preciso do gestor. Não preciso do gestor para decidir. Eu preciso dele para me orientar, para dar estratégia. Outro sinal do manifesto evidente é que as conversas difíceis, do tipo, eu não consigo entregar isso, eu não acho que isso faz sentido, elas começam a fazer parte da rotina e perdem essa qualidade de dificuldade, assim, de difícil. Porque a gente está combinado que a gente tem que falar o que não está dando certo. Eu estabeleço acordos na agilidade. Então, o time começa a falar daquilo que era muito difícil de falar, que era, eu não consigo dizer para o cliente não. Agora você consegue, porque o cliente está junto com você priorizando, porque o cliente está junto com você decidindo. Então, essas são manifestações culturais, né? São símbolos, enfim, de cultura, que a gente começa a perceber que a agilidade está acontecendo. Beleza? E por que a gente está falando tanto desse cara? Né? Tem várias explicações, né? Acho que cada pessoa tem às vezes um motivo. Às vezes é porque o meu chefe pediu e por isso que a gente está falando muito desse cara. Às vezes é porque... acho que tem alguma coisa no chat? Tem. Deixa eu ver aqui. Opa. Eu tô me acertando aqui, gente, com essa dinâmica do chat, junto com o... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Talvez alguém possa ir te alertando se tiver algo no chat, Dan. Eu vou falando aqui, Dan. Opa, obrigado, viu? Porque eu ainda não achei a opção aqui, eu tô aqui zapeando. André de São Paulo falou que atua há 20 anos em RH. Somos uma empresa de software e utilizamos o Agile em algumas equipes e estamos implementando em outras. Também passando por uma transformação digital cultural na empresa, onde estamos buscando mudança de mindset. Estou buscando facilitar esse processo como RH. Legal. Comentário do André. Giovaneide fala que o que é muito legal é que a percepção do time vem em forma de insights do time e grandes descobertas. E a Gal fala, penso na dificuldade de lidar com vulnerabilidades. Quanto a perda de tempo pode ser resolvida. Isso aí. Vulnerabilidade, ela começa a rondar num time ágil em todos os aspectos. No time, na gestão,
no cliente, que também se coloca como vulnerável no que ele precisa pedir para o time ágil. Então, a vulnerabilidade faz parte da agilidade. Mas por que a gente está falando desse cara? As minhas hipóteses são: a gente começou numa era de centralidade nas pessoas. Os serviços, os produtos, os modelos de gestão estão cada vez mais centrados no ser humano e nas suas necessidades, nas suas vontades. Ou seja, eu preciso fazer o que gera valor. E para a agilidade isso é essencial. Eu preciso entender o que gera valor para o ser humano, para aquele ser humaninho, para poder entregar o que ele vai se sentir satisfeito. Então, a agilidade, ela traz consigo essa forma de pensar e de atuar. E eu acho que isso faz com que a gente fale um pouco mais dele. Tem uma questão de tempo de entrega para o mercado. Eu preciso responder mais rápido, com mais velocidade ao mercado, as demandas de mercado, a mudança. Então, a gente tem uma marca que posta uma coisa numa rede social, no minuto seguinte tem outra postando outro produto e esse negócio começa a acontecer de forma rápida. E como que a gente responde essa necessidade, né? Tem uma questão mais do touch, menos tech, mais touch. Então, assim, como que a gente faz um modelo de trabalho que valorize as pessoas mais do que os processos, né? Porque as pessoas estão... Isso. Oi, pode Tem um falar. Comentário aqui da Catúcia falando que a mudança parte exatamente daí, da vulnerabilidade, né? Acho que cabe muito conecta muito com essa sua fala de mais touch, menos tech, né? Sim, com certeza. Porque quando eu coloco um time para conversar no ágil, depois que ele tem um ambiente de confiança e que o gestor de pessoas, que a liderança ajuda a construir, a vulnerabilidade começa a caminhar, como a gente diz. E aí eu consigo chegar no ponto que realmente precisa e não fico aí e não gasto tempo sobrevoando assuntos que não vão resolver o que a gente precisa. E também tem uma hipótese que eu trouxe, que é a cultura de não é mais cool trabalhar demais, trabalhar 20 horas por dia. Isso já saiu de moda, assim, não é mais moda. E por que assim, você me pergunta, por que você vê na conexão com a agilidade? Porque no ágil a gente fala de ter visibilidade do que se vai se entregar, do que se comprometeu. Então, quando eu tenho essa visibilidade, juntando com um ambiente seguro para conversas, eu consigo negociar melhor. E aí as pessoas têm mais qualidade de vida, porque a gente começa a entender que qualidade de vida é tão importante para o time quanto entregas. Então, todo esse contexto, e aí, assim, tem vários outros, fiquem à vontade para trazer aí também no chat, é o que fazem a gente falar um pouco mais de agilidade, na minha opinião. E aí, o que é o Manifesto Ágil? O Henrique falou um pouco, ele nasceu lá atrás, ele acabou de virar adulto. Eu brinco assim, porque ele tem 18 anos, então não é uma teoria tão antiga. Agora que ele vem e ocupa o espaço nas organizações, nas discussões e tudo mais, mas ele nasceu há pouquíssimo tempo, né? 18, 19 anos. Ele foi geek e agora ele é hipster. O que eu quero dizer com isso, né? Ele começou lá na tecnologia com um time de desenvolvedores que decidiu escrever o manifesto para melhorar o seu ciclo de desenvolvimento de sistemas. Só que agora ele é hipster porque ele está em todo lugar. Se vocês rodarem o seu LinkedIn, assim, a timeline, tem ágil para todo lado. Ágil no marketing, ágil no RH, ágil em operações, ágil em tudo. E que bom, né? Porque se a gente acredita nesse modelo, que ele se dissemine ainda mais. Mas essa é a definição que eu trouxe para dizer que ele era da tecnologia e agora é de todo mundo. E como estrutura, ele tem 4 pilares e 12 princípios. A gente não vai falar de todos, vamos fazer um sobrevoo aqui de alguns princípios que ajudam a gente a refletir em como a gente lidera times hoje. Beleza? O primeiro pilar que eu quero conversar com vocês é sobre indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Esse é um dos pilares do ágil. E aí, assim, sente a força
que isso tem escrito há 19 anos atrás. Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Eu repito para a gente internalizar isso daí, né? E aí tem um movimento de reumanização, né, das nossas relações. Para mim, isso super conversa com esse movimento. O que ele diz? Toda vez que um processo prejudica interações, ele deve ser questionado. Então, se eu tenho um processo que está impedindo que a gente converse sobre ele, sobre qualquer assunto, eu deveria questionar a existência desse processo. Minimamente, questionar a melhoria desse processo. Então, pode ser que ele continue existindo, mas ele pode mudar, né? Porque o que a gente valoriza é a interação. E aí, quando a gente vai para as organizações e tudo mais, a gente tem vários processos, né, de gestão de projetos, de gestão de demandas, tanto na tecnologia quanto em outras áreas. E aí a gente vê que esses processos viram barreiras entre as pessoas, né? Eu preciso pensando no RH, desenhamos um processo seletivo ou desenhamos uma formação de liderança, né? E aí a gente entendeu que a gente poderia colocar mais um tema nessa formação de liderança. Só que a gente tinha combinado uma data de, até ontem, mandar todos os temas que poderiam fazer parte dessa formação. E esse é o processo. Opa! Será que a gente não pode mudar o processo para se falar mais e gerar valor para a liderança? Então, é muito importante isso, assim. Toda vez que você pensar, eu estou mudando alguma coisa, ou eu estou revendo um processo, por que está fazendo isso? Se dá trabalho? É porque eu quero gerar mais valor para as pessoas. O mindset de valor, geração de valor, precisa estar presente nas decisões dentro da agilidade. Beleza? E aí eu trago aqui 4 valores que para mim são muito importantes para a agilidade acontecer. Confiança, respeito, abertura e coragem. Eu acho que confiança, respeito e abertura são mais falados assim nas culturas. Se você olhar as culturas organizacionais que ficam lá na parede, aqueles 5 valores, 10 valores, nossa forma de agir, enfim, tudo isso está mais comum de falar, né? Agora, coragem, eu nunca vi. Nunca vi um valor de empresa que tenha coragem no meio. Isso me provoca, assim, e aí, será que a gente está encorajando pessoas ou a gente está colocando elas em amarras, né, que a gente chama de valores? Dan, Oi. Tem uma pergunta da Giovaneide, né? Se nesse contexto, no slide anterior que você estava falando sobre processos, né? Se é necessário mapear processos nos modelos tradicionais, né? Se faz sentido mapear processos. E um comentário sobre esse valor de coragem, talvez ele não está presente na maioria das empresas, porque isso é uma forma de autorizar, entre aspas, o enfrentamento do poder, né? Então, como é que é essa questão do empoderamento, né? Legal. 2 perguntas aí em uma. Sobre processos, a forma como a gente... tem uma frase que eu gosto, que a gente só consegue mudar aquilo que a gente conhece, né? Então, a forma de mapear processo, ela vai muito de como cada organização, ou como cada time decide mapear. E, às vezes, os métodos mais antigos, aí a gente fala antigo, mas ele é tão presente quanto ágil. Quando a gente fala de metodologias Lean, por exemplo, né, que o Lean investiga o problema para depois ir para a solução. Isso é uma forma de entender processo também, de buscar, desenhar a solução, que não é tão recente, né? Faz tempo que a administração fala disso. E isso pode combinar perfeitamente com o ágil, né? Porque uma coisa é como eu conheço e como eu identifico processos. O outro é o como eu estou aberto e disponível para discutir esse processo, rever esse processo. Então, acho que as 2 coisas coabitam, coexistem. E sobre a coragem de enfrentar o poder, pois é, tem a coragem de enfrentar o poder e o medo de perder poder, né?
A Tiane, uma vez, nas nossas conversas, quando a gente estava preparando, ela falou uma frase que me tocou muito, que eu gostei, assim, que é perder poder para ganhar autoridade, né? Porque quando a pessoa conhece um assunto, quando uma pessoa domina algo ou viveu algo que faz com que ela conheça mais sobre determinado assunto, ela ganha essa autoridade sem precisar que alguém dê uma etiqueta para ela, né? Então, acho que é uma mudança importante também de cultura. A gente pensar que para questionar e para ter coragem, eu preciso estar aberto a tirar os rótulos, né? Ou minimamente diminuí-los, assim. Pois bem, então, esses 4 valores aí, para mim, sustentam o ágil. E aí a minha pergunta, né, é: quais valores as lideranças, quais desses 4, né, as lideranças estão mais preparadas para viver genuinamente? Confiança, respeito, abertura e coragem. Porque eu entendo que tem níveis diferentes, né? Tem empresas em níveis diferentes de confiança, níveis diferentes de respeito, abertura, e tem como a liderança enxerga tudo isso, né? Como o Henrique falou, esse enfrentamento para as lideranças atuais, ele é bem visto, né? Ele é querido ou não? E uma outra provocação que eu faço é, olhando para as organizações de vocês, ou para as organizações que vocês prestam serviços, enfim, no caso de consultorias, quando você recebe um projeto de ágil, ou a necessidade de fazer uma transformação ágil, o quanto os valores estão linkados com isso aí. E aí vem pedidos assim, né, falando de situações reais de novo. Então, a gente precisa trabalhar em ágil. Pô, legal, por quê? Porque tá todo mundo fazendo, né? Tá todo mundo nessa. Fala, não, legal, todo mundo nessa, mas a gente tem que ter o nosso porquê. Por que a gente quer transformar em ágil, né? Aí depois disso tem, mas a gente vai mudar alguma outra coisa ou a gente só vai instalar Kanban? Né? Kanban, para quem não conhece, é um painel de gestão visual. Geralmente nas fotos que vocês veem aí na internet sobre ágil, tem sempre um Kanban, que é uma parede cheia de post-it. E assim, não estou dizendo que o Kanban não funciona, mas pelo contrário, é um método de gestão de projetos ágeis eficiente quando bem aplicado. Mas o fato é, tem cultura por baixo dessa transformação ou é só o que a gente está vendo, né, por fora? Então, outro convite é, voltem amanhã e questionem o quão a nossa cultura está colada com isso. Se não tiver, vamos cuidar primeiro da cultura e depois a gente cuida de método. Liderança. As pessoas que você promove hoje na sua empresa para serem líderes, tem esses valores vivos nela? Se não tem, e você está numa transformação ágil, volta para casa e questiona. Quem que a gente está promovendo? Quem que a gente está contratando como liderança? E aqui, gente, tem um mundo para definir, discutir como que eu atesto, como que eu verifico se essas pessoas têm ou não confiança, se elas estão abertas ao respeito, enfim, tudo isso. E a gente não vai entrar nessa seara, mas confio que vocês têm criatividade para pensar em formas de fomentar isso nas organizações, assim. Então, vamos olhar para isso com cuidado também. E aí, para a gente mergulhar um pouco nessa interação, né, gestor e equipe, a gente vai propor uma atividade de discussão aí, que vocês vão se reunir em salas virtuais para responder e discutir sobre essa pergunta. Qual o maior desafio de interação entre gestores e equipes? E aí depois a gente vai voltar aqui para falar um pouco disso. Beleza? A gente comece, então, esse exercício na ferramenta. Primeiro, eu vou cronometrar aqui, vou pedir para todo mundo sentar, dar uma respirada aí, ajeita na cadeira. Respira fundo. E vamos só pensar um minutinho na pergunta, antes da gente compartilhar. Vamos dar um minutinho aqui, eu vou dar um minutinho enquanto o Henrique prepara a sala para a gente.
Cada um pensando no seu individual, né, Lan? Qual é o maior desafio de interação para vocês? Respirar fundo, lembra do ambiente onde vocês trabalham, das experiências que vocês tiveram e tentem resgatar isso aí um pouquinho, além. Mais uma inspiração profunda. Agora. Eu vou falar, gente. Fala! Quem que tá falando? Laura. Fala, Laura. Eu acho que o maior desafio da interação entre gestores e equipes é a comunicação. Comunicação é um negócio que não dá certo, gente. Segura. Laura, agora o Henrique vai dividir a gente em 4 salas. A gente vai se teletransportar para umas salas menores. Tá? E nessas salas, salas de 4 pessoas. E nessas salas eu convido vocês a 10 minutos trocarem informações sobre isso. Né? Como é que cada um experimenta isso, a comunicação, o que é, contar uma experiência pessoal, de como que isso reflete para você a pergunta. Então, se o Henrique puder dividir a gente em sala, eu vou mandar a pergunta aqui no chat para ficar fácil para todo mundo olhar. E depois a gente volta aqui e conversa de novo. Aí, Laura, eu quero saber como é que você se sentiu depois de conversar com o pessoal aí no teu grupo, tá bom? Legal. Legal, gente. Eu gostaria também de pedir para vocês se auto-organizarem aí para eleger uma pessoa que vai sistematizar, né, que vai tomar notas, né, e outra pessoa que vai tomar conta do tempo, tá? Porque aí depois a gente vai compartilhar isso no grupão, quando voltar. Dá tempo de todo mundo falar. Às vezes a gente se empolga na história e quando vai ver, passou o tempo todo. Legal. Então eu vou, para quem nunca usou essa funcionalidade, né, a funcionalidade de salas simultâneas no Zoom, vai aparecer um botãozinho aí chamado Join Breakout Room, ou ingressar em salas simultâneas, aí você clica nele e você vai ser teletransportado para uma sala com mais 3 ou 4 pessoas, aliás, com mais 2 ou 3 pessoas, e aí vocês vão trocar sobre essa pergunta por 10 minutos, tá bom? Até já. Teletransporte pronto. Eu tava com saudades do Breakout Room. Tava também, Andréia. Saudades. É muito legal, gente. Eu adoro, assim, que é tipo transporte mesmo. Você começa a contar o segundo, aí você começa a falar tchau. De repente todo mundo fica assertivo e rápido, né? Vira locução de futebol. Eu já falo assim normalmente. Bom, pessoal, o que vocês querem trazer aí das conversas de vocês nos grupinhos? Quem ficou aí responsável por trazer para o grupo maior? O que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Sobre os desafios de interação. Eu vou chutar que teve muito a ver com comunicação. Boa noite, tudo bem? Por favor, me digam. Boa noite, Matheus. Boa noite. Bom, lá diante do papo, né, com o grupo, a gente identificou, né, muitas coisas parecidas, né, porém em âmbitos e contextos totalmente diferentes, né, administrativo, enfim, cada um dentro da sua área. Mas foi basicamente a gente partir aqui da comunicação, que é um fator principal, né, na construção da relação entre o gestor e a equipe. Então, um exemplo, né, nessa visão que a gente tem de chefe e líder, que são coisas diferentes, e onde a gente coloca aquela questão de uma hierarquia. Então, não é só sobre uma hierarquia, é onde a gente consegue trazer essa equipe para a gente. Então, essas relações de acolher,
Então não é só a minha fala, então vocês podem isso. Então isso acaba influenciando muito para aquilo que é os trabalhos, os resultados da empresa, aquilo que é solicitado. Então a gente chegou, né, no consenso que é para além da empresa, é o acolhimento dessas pessoas. Como que a gente traz elas para a gente, né, desse desenvolvimento humano para através do trabalho. Legal. Muito legal. Obrigada, viu, Matheus? Imagina. Quem mais quer compartilhar? No nosso grupo, a gente falou um pouco sobre preparar a organização e preparar a liderança para o novo contexto de agilidade, porque o que a gente vê hoje é muito do que o Dani falou no começo, de muita liderança pedir velocidade e confundir isso com agilidade. Então, as coisas elas estão saindo meio deturpadas porque as pessoas não tiveram uma educação com relação a tudo que está acontecendo. Elas não foram bem sinalizadas ou comunicadas, e por isso que a gente está tendo esse cenário, né? Então, a ideia seria preparar mesmo essa organização, essas pessoas, esses líderes e todo mundo para poder abraçar a ideia do ágil de maneira mais bacana. O que você imagina nessa preparação, Laura? Uma porrada de coisa. Eu acho que transformação é uma palavra que vem antes da transformação digital, cultural, qualquer coisa, vem do ser humano, né? Então, acho que muitas vezes você tem que dar contexto de mudanças pequenas que aconteceram na vida de pessoas, de contextos não só de grandes empresas, mas de pequenas e médias, de cidades, de coisas mesmo que aconteceram como um todo. Não, as pessoas elas precisam entender o que é uma mudança, entender qual que é o caminho para construir aqui, para onde que elas vão, para poder conseguir se conectar de verdade. Porque só a palavra mudança por si só dá medo, né? A gente já fica assustado. Ela vai mudar, ferrou tudo, né? Então, como que a gente pode falar que a gente vai transformar e que essa transformação de verdade vai trazer um novo contexto? É só pensar, por exemplo, nas mudanças que a gente teve na nossa vida, assim. Eu não sei vocês, mas toda vez que mudou alguma coisa na minha vida, eu achei que ia acabar o mundo. E do nada aconteceu uma coisa muito mais maravilhosa que eu não estava nem esperando. Então, normalmente eu acho que é esse contexto que a gente tem que lembrar para as pessoas que a gente tem num processo de mudança, né? De transformação. Legal. Muito obrigada, Laura. Quem mais? No nosso grupo, a gente colocou algumas questões assim que a gente acha que são os maiores desafios. Teve um consenso, a Andréia, a Bianca e eu, e a gente colocou que certamente a comunicação é um desafio na relação entre gestor e equipe, e principalmente a questão da empatia. A gente falou que há uma certa indiferença ou distanciamento da liderança das suas equipes, e isso acaba sendo reforçado, né, pela cobrança de resultados, pela estrutura da organização ou cultura. Falamos um pouco de algumas práticas que existem nas organizações que acabam prejudicando a interação, que é a questão da temporada de avaliações e feedbacks, que ao invés de aproximar as pessoas, distanciam, porque há nesse contexto muito julgamento e pouca aceitação ou pouca troca, e às vezes geram traumas nas pessoas, assim. Ao invés de serem processos ricos, são processos que acabam gerando mais distanciamento. E aí falamos de mudança nesses modelos de feedback, de avaliação de desempenho, que são modelos tradicionais, mas que não funcionam mais no contexto atual. E a questão da vulnerabilidade, que as pessoas não se mostram como elas são. Então, aí fica mais difícil ainda essa interação, essa troca, porque cada um está ali representando um papel, uma posição de poder, ou uma posição onde essas questões ou as fragilidades, elas não são trabalhadas. E aí a Andréia colocou assim que está num momento de revisão dos processos de avaliação de desempenho. Então, está trocando a avaliação de desempenho anual por processos mais ágeis, feedbacks pontuais e mais rápidos.
E trabalhando também a questão da comunicação não violenta, para que o gestor também seja um facilitador na relação com as equipes. Então, foi isso. Foi muito legal. Muito bom. Obrigada, Giovaneide. Valeu. Acho que falta gente agora, né? Você quer falar? Tem mais um. Não, pode falar. Você me complementa, então. Qualquer coisa. Bom, vamos lá. O nosso grupo, né, está um pouco misto, São Paulo e Rio, mas a gente teve a presença do Daniel. Então, Dani, super obrigada, trouxe bastante toque para a gente. Eu falo da Líder Educa, né, também uma consultoria aqui de São Paulo. E o que a gente falou bastante sobre um dos maiores desafios, e que foi o que até o Dani trouxe, e faz muito sentido, foi que é lidar com a carga emocional, né? A questão da pressão. A gente sabe que a gente depende muito do outro, né? Como é que a gente tem essa interação nesse time, e às vezes a gente tem prazos, como é que a gente lida com esses prazos. Claro que tudo isso também está atrelado ao fator da comunicação. Outra questão também são os alinhamentos das expectativas, né, enquanto um grupo, como é que a gente faz esse alinhamento para que todo mundo possa estar dentro, né, de algo tangível. Também trouxemos a questão da responsabilização, né, em que o grupo se responsabiliza, principalmente falando em metodologia ágil, né, isso é muito evidente, muito forte. E também, acho que basicamente foi isso. A gente também falou em autorregulação, né, e com relação ao grupo, quando a gente sabe quando está caminhando o grupo, como é que ele pode se regular, enfim, algumas estratégias, enfim, que ocorrem. E eu acho que a gente falou um pouquinho disso, né? A Fernanda está aí, ela quer falar também? Acho que não, né? Bom, foi isso aí, Elaine. Valeu. Na verdade, desculpa, vamos lá. Ficou uma dupla, né? Na verdade, eu e a Jéssica só. Faltou uma dupla. E aí entrou muito de tudo que as pessoas foram falando aí, né? Eu tô vendo aí, tô subindo a caixinha aqui das palavras-chave aí que o pessoal tá falando, né? E o nosso ponto, acho que crucial, partiu da questão de um dos pilares que o Dani colocou aí, que é a questão da abertura, né? Mas no sentido de, assim, de quanto o gestor está aberto, né? Para ouvir, né? Os seus colaboradores, e a partir dessa escuta, ele promover, então, a mudança, né? Então, a gente foi muito por esse caminho aí, que entra também nessa questão muito forte da vulnerabilidade, e a forma de comunicar. A gente também discutiu algumas questões, né, da CNV, a comunicação não violenta, e a Jéssica trouxe um ponto também bacana nessa questão, né, no sentido das pessoas serem mais autodirigidas, né, nesse sentido também, porque antigamente os líderes, eles tinham uma formação de MBA, né, parecia que era tudo muito mais difícil, né, os colaboradores para chegar nesse posto, para alcançar esse poder, né, esse conhecimento. E hoje não, né? Isso é muito fácil, todo mundo pode acessar isso através de uma ferramenta autodirigida, assim, né? Poder fazer, tem o desdoutorado aí, né, no movimento, o pessoal que faz o mestrado informal, né? Enfim. Então, eu acho que a comunicação ela está muito mais ágil nesse sentido, e aí tira essas pessoas desse lugar também, né? De submissão, né? Então elas têm mais informação, e aí eu acho que o desafio está por aí, né? Nessa relação dessa abertura, que parte da confiança, que vai estar envolvida com a vulnerabilidade, né? Que vai estar se expor na medida em que você se abre para isso, e aí como é que a gente coloca isso tudo num panelão aí, e como é que a gente resolve essa situação? Acho que esse é o desafio para essa nova gestão aí. Muito legal. Obrigada por compartilhar também. Agora tem mais um. Vamos lá. Eu acho que o Henrique abriu o grupo a mais. A gente podia ter ficado com essa que falou, como é que ela chama mesmo? Catiúcia. Eu não sei. Catiúcia. Ficou só eu e a Marisa também. Uma dupla.
Você quer falar, Marisa, ou quer que eu fale? Ela está com o microfone fechado. Tá bem. Eu comecei a anotar, depois eu desisti de anotar, porque estava legal entender assim a conversa. Mas a Marisa, ela traz a questão da comunicação também, né? Que ela vê basicamente que a comunicação é algo extremamente desafiador. Eu até brinquei com ela, é uma coisa antiga, essa arte de comunicar, ela não é fácil, e a comunicação não violenta, ela traz, né, nesse cenário como uma opção dessa relação melhorar. E eu estava dizendo que a confiança, na minha experiência de trabalho de equipe, e aí talvez eu compartilhe com vocês num patamar em que eu tenho um trabalho com uma equipe de pessoas que são voluntárias já há muitos anos. É uma organização que tem o voluntariado mais antigo do Brasil. Não é o meu trabalho que me remunera, é o meu trabalho que eu vivo isso no dia a dia. Mas é através dessa experiência que eu tenho dentro dessa organização que eu consigo visualizar todos os outros. E lá, como a gente se conhece muito, a gente vivencia muita coisa errada. Talvez Desculpa, a gente está tendo jogo aqui, Cruzeiro e Atlético! Pelo amor de Deus! Sei lá. Enfim, o povo está enlouquecido aqui na janela. Então, é interessante porque aí eu comecei a pensar nas equipes mais maduras, assim, que se conhecem. E o maior desafio para a gente, numa equipe madura, é que a gente se conhece muito, do avesso, de todas as formas, e erramos muito, e às vezes isso se frustra bastante, porque deveríamos não errar tanto, mas é a falta de confiança, que, por incrível que pareça, assim, não é uma confiança superficial, mas é uma confiança de que a gente sabe do jeito do outro, a gente sabe da forma como o outro trabalha, a gente sabe que aquilo ali é ele. E talvez a gente crie uma expectativa querendo mais. E aí, na hora de precisar de uma habilidade dele, eu corro na frente e faço. Então, é o que eu mais percebo em equipes maduras, assim. Então, eu percebo isso nessa minha experiência que eu vivencio. E quando eu estou envolvida com equipes mais maduras, eu percebo que a confiança talvez seja mais do que a tal da comunicação. Que pode estragar muito, assim, sabe? Às vezes você precisa da habilidade do outro, que você tem zero habilidades, o outro só consegue fazer uma entrega de 50%, mas ele tem 50% e você não tem nada. E você vai lá e interrompe o processo. Né? Então, talvez um ego, uma vaidade, um medo, eu não sei o que se envolve. Então, eu estava compartilhando com ela que, na hora que a pergunta veio na tela, colou na minha testa, confiança. O meu também ficou só uma dupla. Foi eu, a Amanda e a Cibele, e a gente também falou bastante sobre as organizações na qual eu trabalhava, na qual ela trabalha, e essa questão da confiança gera muito a confiança junto com a autonomia ali, né? O gestor liberar uma autonomia por ser confiante na equipe. Então, muitas vezes, ele não dá essa autonomia, né? Principalmente em organizações mais rígidas, mais fechadas, né? Como no caso dele, né? Que eu trabalhava também. E isso acaba também gerando uma perda de engajamento, porque você nega, e aí na hora que você quer dar uma autonomia, a pessoa também já não está interessada. Então, acaba gerando essa perda, né? De engajamento da equipe. Acho que esse é um principal, foi o que, entre várias coisas que a gente conversou, foi que a gente chegou na conclusão mais final, assim, né? Não que seja uma conclusão, mas foi que a gente chegou mais no final, assim, que é disso, né? Que essa perda, essa falta de confiança gera uma perda de autonomia e, consequentemente, gera um menor engajamento, né? Sim, com certeza. Obrigada. Amanda, falta mais alguém, gente? Eu. Vamos lá, quem que é eu? Eu, Gislene. Gislene! Não faço parte de dupla, faço parte de um grupo de 4 pessoas.
Então, lá a gente também falou sobre a comunicação inicialmente, mas a gente meio que desenvolveu um raciocínio que, mais ou menos, muitas pessoas aí acabaram contribuindo, e foi o seguinte: dentro de comunicação, a gente percebeu que o gestor, né, a liderança que tem o medo de perder o poder, por exemplo, ele passa a ter a autoridade dele através do distanciamento. Ele distancia, fecha a comunicação com a equipe de colaboradores e dessa forma ele acaba, não só ele, né, a atmosfera do ambiente aí, ela fica de conflito. Começa a se construir uma atmosfera maior de conflitos. E os conflitos sendo gerados, começa-se também reatividade. A reatividade traz aí um olhar não preventivo dessa liderança, ele passa a não ser preventivo e não delega, ele também segura, centraliza todo esse poder aí por não confiar na equipe. Então, ele não confia, aí entra de novo a questão da confiança, que foi bem falado aqui, e ele também não gera, ele não inspira confiança na equipe. Então, fica um comportamento, padrões repetidos aí de uma maneira aí negativa, tóxica, né? Foi onde a gente conseguiu chegar aí, o grupo. Legal, muito obrigada. Excelente seu raciocínio, viu? Do seu grupo, né? Foi uma construção coletiva e foi muito legal. Parabéns. Muito legal, que parece um mapa mental. Você foi falando, eu estava... Aí eu inclusive, desenhei esse mapa aqui. Muito legal. Perfeito, muito bom. Bom, pessoal, acho que nessa pequena fala... Faltou alguém? Faltou. Eu queria trazer uma coisa, eu cheguei no meio do grupo, então não vou conseguir resumir, mas talvez só nomear uma coisa que eu acho que talvez não foi falado até agora, que tem a ver com a capacidade da gente, os seres humanos, a gente conseguir sair da nossa própria opinião e chegar a uma opinião diferente da própria. Um apego ao próprio pensamento. E como que as estruturas de poder, enquanto que eu não confio que você, como gestor ou como colaborador, enquanto que eu não confio que você enxerga o que eu enxergo, eu não posso confiar. Porque se eu não sei que você enxerga aquilo que eu enxergo, que eu sei que é importante, então agora não estamos juntos. E aí isso cria uma falta de pertencimento, né, entre pessoas e dentro das organizações. Porque a gente não partilha da mesma confiança que você veja aquilo que é importante de ser cuidado. E aí, a partir daí não tem como ter uma colaboração, tem como gerenciar ou não colaboração. Esse é muito interessante isso, né, Kio? Isso que você traz, assim, até talvez um pouco de uma provocação, né, assim, para a gente pensar, né, que a gente olha muito a perspectiva do líder em relação ao colaborador, né? E tudo bem, porque existe uma responsabilidade do líder que muito provavelmente ele tem uma experiência ou pelo menos alguma habilidade, né, mais desenvolvida ou essencial àquele projeto para estar ali na liderança, independente dele ser mais experiente que as outras pessoas ou não, né? Mas o que a gente percebe, especialmente nas organizações, né, que às vezes até querem aplicar uma metodologia ágil ou algo assim, é que tem existe até estudos assim relativos, né, de neurociência, tudo que quando o líder ele é dado a ele, vamos dizer, um espaço para exercer o poder, né, já existe uma expectativa de como ele vai agir naquele espaço. Essa expectativa ela já é dada, né, culturalmente pela organização.
Então, muitas vezes, o próprio líder ele está num espaço que ele não consegue sair de um ciclo de tomadas de decisão a partir dos pressupostos do que o papel espera dele. Então, não é a escuta nesse caso, né? Ela não é, por mais que a gente coloque muito o líder num olhar muito destacado, né? É importante que a gente coloque a autorresponsabilidade do grupo, né? E porque senão fica um espaço assim em que o grupo fica cobrando do líder uma postura colaborativa, enquanto não percebe que o líder pode até estar tentando fazer aquilo, mas o contexto e a exigência do papel tornam aquele papel um lugar muito solitário, em que muitas vezes ele não tem nem ele não é autorizado a compartilhar, muitas vezes por pressupostos que estão implícitos, culturais, e muitas vezes até por questões de confidencialidade, etc. Mas eu queria trazer muito mais esse olhar do que está implícito, né? Porque existe uma solidão na liderança e um peso muito grande e que dificilmente quem está na equipe, né, assim, empatiza com esse lugar também, né? Tiane, Pode falar, Dani. A gente, no grupo que eu estava, a gente falou um pouco sobre esse aspecto, né, de como o time começa a se autorresponsabilizar e começa a olhar para o gestor também de um lugar diferente. E a agilidade, pensando no método e tudo mais, ela ajuda nesse sentido, porque ela começa a, primeiro, distribuir decisões, e aí, quando as decisões estão distribuídas, não é o gestor que toma a decisão, né? Eu também fiz parte dessa decisão, eu também dei a minha opinião sobre aquele aspecto que a gente decidiu como time. E aí ele começa a sair desse lugar de solidão e vai para um lugar do ou todo mundo decidiu, ou a gente não decidiu, e a gente vai junto nessa, né? Então, o time começa também a assumir esse lugar de decisor, o que faz com que ele olhe para o gestor de forma diferente. Isso também surgiu lá no nosso grupo. Então, você tem um ponto, eu queria trazer do que eu escutei, tem algumas relações aqui legais com a agilidade que eu queria compartilhar. Pode tocar, Zé. Pode ir. Legal. Então, do que eu escutei, assim, quando vocês falaram de comunicação, eu fiquei muito feliz que vocês mergulharam no que é da comunicação, né? Porque a gente alguém falou aí, a comunicação é um tema já antigo, né? A gente já fala disso há muito tempo, assim. E eu acho que a agilidade convida a gente a entender o que dentro da comunicação que não está funcionando. E o que não está funcionando para cada time. Porque pode ser que um time tenha alguma disfunção na comunicação diferente do outro. E a agilidade, ela trata cada time como uma unidade responsável pelos seus sentimentos, pelas suas decisões. Então, quando a gente começa um time ágil que ele é auto-organizável, ele também é auto-organizável no sentido de discutir o que da comunicação não funciona. Então, quando vocês falaram e entraram no detalhe, eu achei interessante nesse sentido. Uma outra coisa que eu vi é que, assim, a confiança que já prevê o futuro, né? A gente já se conhece, a gente já trabalha há muito tempo junto, então é assim que a gente age. O ágil convida a gente a aprendizado constante. Então, vamos supor que esse time combinou entregas a cada 4 semanas. O time que entregou nessas primeiras 4 semanas, nas próximas pode estar totalmente diferente. E a comunicação constante, a troca constante e os ritos que o ágil propõe que fazem com que essa percepção seja atualizada. Então, o sistema operacional do iPhone atualiza todo mês. É igual o time ágil. Todo mês a gente conversa porque a gente vai ficar atualizando todo mês. E se você coloca atualizar mais tarde, porque a gente faz isso às vezes, né, no iPhone, que eu sei, você vai lá colocar atualizar mais tarde. Você adia conversas que podem melhorar a performance de um time ágil. Então, outra coisa para a gente pensar.
Um outro ponto é sobre autonomia e confiança. A gente precisa desmistificar, talvez, na liderança, numa liderança ágil, que a autonomia tem níveis de autonomia. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tem uma ferramenta que ajuda a definir com o time níveis de autonomia. Porque não quer dizer que o time é autônomo e autorregulável que ele decide tudo sempre sozinho, né? E esses níveis, o importante é eles estarem estabelecidos. Se está estabelecido e está combinado, está tudo certo. Até se o combinado for, a gente não decide nada sobre determinado aspecto. E por último, confiança é contínua. Então, assim, a gente vai construindo essa confiança e aí, às vezes, ela pode diminuir, pode aumentar. Tem algum fator do contexto que faz com que a confiança, o nível de confiança diminua. Então, são coisas que eu acho que a principal mensagem é desapeguem dos conceitos fixos, né? A gente precisa estar com um olhar para aprendizado constante sobre os processos e sobre as pessoas que estão rodando esses processos. Foi isso que ficou vivo em mim quando vocês compartilharam as suas ideias aí. Muito obrigado por compartilhar. Legal. Mais uma coisa viva que é o seguinte, é o título do que a gente veio conversar aqui hoje. A gente está falando de ferramentas, de implementar processos, né? E a gente vê que quando a gente vai colocar isso na prática, a gente esbarra num fator que ele não é ensinado em ferramentas ou processos. Ele é um fator humano, né? Ele é esse fator que tem a ver com a comunicação. Então, quando a gente se comunica, a gente precisa que o receptor passe uma mensagem, que a pessoa entenda a mensagem. São duas pessoas. E nisso tem todo um mundo diferente de cabeças. Então, a aplicação da ferramenta parece que ela requer mais um tipo de conhecimento. Ela requer, alguém disse agora, eu não lembro quem, que requer uma transformação. E essa transformação dá medo, né? A gente está num lugar novo, no qual vamos usar ferramentas novas. E para a gente conseguir confiar, e para a gente conseguir delegar, para a gente conseguir ter autorresponsabilidade, para a gente conseguir ser vulnerável, porque vulnerabilidade é também uma coragem, a gente precisa desenvolver qualidades que são humanas, elas não são das ferramentas. Elas vêm da nossa preparação, do nosso autoconhecimento, tanto que a gente está preparado para entregar isso para os outros, a nossa escuta pura para criar um ambiente de confiança. Ela tem a ver o quanto que a gente consegue abaixar o nosso ego um pouquinho para ouvir uma nova ideia, né? E desfocar do que o Dani disse, de que a gente sabe o que é o certo. Ela requer que a gente consiga criar em conjunto. A gente também falou aí da colaboração. E tudo isso acontece nas relações entre as pessoas, né? Então, não adianta a gente simplesmente querer achar que a gente já está pronto para aplicar esse modelo disruptivo sem conseguir trabalhar alguma coisa que está acontecendo também dentro da gente. Então, para mim, o que ficou mais forte foi isso, né? Quando a gente fala que onde está travando o ágil? Na confiança, na vulnerabilidade, no cuidado, no acolhimento. Então, Dani, se você quiser continuar, bora lá. Acho que eu queria dizer era isso. A gente está precisando trabalhar aqui qualidades humanas. Pois é. E aí, vocês estão vendo a minha tela? Já vou deixar o prêmio na mesa. Ainda não. Não. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. E agora? Sim. Boa. Então, começamos essa segunda parte com a pergunta. Você tem prontidão para ser ágil? Pensem nisso. Essa é para guardar no bolso e pensar. Aí, alguns aspectos que o ágil traz ainda na indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Ele diz que o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações entre uma equipe é através da conversa face a face. Então, sempre que eu tiver no ágil, uma equipe trabalhando em ágil, se eu tiver que priorizar uma forma de comunicar, é no face a face. E por que isso? Porque eu consigo ter a reação.
E a gente está falando até agora de como que eu lido com a realidade, como eu lido com o que vem, com o que está vivo. Então, um time ágil, um líder ágil principalmente, ele prioriza conversas face a face, né? E aí, nesses tempos tecnológicos, né, que a gente está falando de fazer tudo remoto e tudo mais, como que a gente mantém isso vivo, né? Porque falar de face a face há 18 anos atrás estava mais tranquilo, né? Agora, como que a gente faz isso se manter, né? Outro aspecto, só para vocês entenderem, eu deixei ele escrito exatamente como está lá no manifesto. Então, ele é bem técnico, né, em alguns aspectos, mas ele consegue nos ensinar alguma coisa ou outra. Então, as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. Porque o time que está trabalhando em alguma demanda, alguma entrega de valor, como a gente chama no ágil, ele sabe o que o cliente ou quem vai usar a entrega precisa, porque ele está próximo disso. Então, se ele se auto-organiza para mudança de rota, para tomar decisão, para assumir novas prioridades, ele entrega algo melhor. Então, a gente falou um pouco disso, de como o gestor deixa essa figura de poder em prol da qualidade das entregas, em prol do valor que é gerado por esse time, né? Então, percebe? O sistema dele de reconhecimento começa a valorizar outras coisas. Ele não valoriza a quantidade de decisões que ele tomou. Ele valoriza o quão o cliente percebeu o valor das entregas do time dele. Então, é um modo de operar da liderança diferente. E para isso acontecer, precisa ter habilidade de aprendizagem. Precisa ser um líder que aprende a aprender esse novo modo. Esse modelo, gestão 3.0, é um modelo de gestão que nasceu a partir da agilidade. E ele fala de alguns aspectos, ele é um monstrinho mesmo, porque ele estampa como é gerir pessoas, né? É assim, ó, vários olhos olhando para cada lado, meio numa forma não tão definida. É isso que é gerir pessoas, e gerir pessoas na agilidade principalmente. E aí alguns dos aspectos que ele traz por exemplo, empower teams, né? Como que eu empodero os meus times? Como que eu alinho quais são as minhas premissas, quais são os meus limites, os contornos do que a gente está fazendo. Percebe? Eu digo o que fazer, mas o como eu confio no meu time. Eu confio que o meu time vai saber a melhor forma de fazer aquilo, né? Como que eu desenvolvo competência? No grupo que eu estava discutindo, a gente falou de um outro aspecto que dificulta a relação entre times e gestores, que é, num time ágil, tem gente que entrega com mais velocidade e gente que entrega com menos. O gestor ágil, ele observa esse movimento, como todo mundo está observando, porque o time compartilha como as coisas estão acontecendo, e ele desenvolve competência diferente para cada pessoa. Então, é compreender a diversidade e tirar o melhor de cada um. Mais do que isso, né? Fazer com que cada um tire o seu melhor, que aí é uma mudança ainda mais disruptiva. Enfim, o modelo de gestão 3.0 tem várias ferramentas, né? E vocês podem conhecer, acho que é uma forma de ter contato com a gestão ágil. E uma delas é essa aqui, que chama Delegation Poker. Que, como eu disse lá atrás, autonomia tem limite, não tem níveis, né? Então, olha aqui, na primeira cartinha, eu tenho que é uma gestora que diz, eu vou contar para eles. Pensa numa decisão de um time, o time todo conhece essa carta e fala assim, olha, decisões de estratégia, eu só vou te contar. Entretanto, quando for alguma outra decisão de produto, por exemplo, eu vou na cartinha 5, tá logo abaixo. Eu vou dar uma orientação, mas quem decide são eles. Percebe? Criar uma estrutura de autonomia
é um gestor que lida com a complexidade das coisas. Putz, tem decisão que vai ser de um jeito, vai ser de outro, e tá tudo bem. A gente só vai combinar isso junto. E aí, o que os líderes perdem ao promover times auto-organizáveis? Né? Além, né, do poder e o poder que sai da mão dele, começa a ficar mais distribuído, tem uma questão, se a gente olhar para o pipeline de liderança, que é uma outra teoria que sustenta também os estilos de gestão e tudo, as fases de um gestor, quando um gestor é líder de si mesmo, ele que faz, ele que decide como as coisas vão acontecer. Quando ele vai para outro nível, que ele vira líder de times, líder de outras pessoas, tem uma dificuldade ali de delegar, né? Porque eu não confio que as pessoas vão fazer do jeito que eu fazia. Aí quando ele vira líder de líder, ele começa a ter uma insegurança sobre como as pessoas vão fazer gestão de pessoas. Enfim, então mais do que poder, tem um controle que as pessoas os gestores estão acostumados a viver, que ele também perde. E quando eu perco o controle, me dá insegurança, me dá medo, né? Então, como que eu lido com esse medo? Porque isso vai existir, né? Lide com a realidade. Você vai ter pessoas que vão trabalhar diferente de você. E na agilidade isso vai acontecer com mais frequência, porque os times são autorreguláveis. Tem 2 comentários no chat, eu acho. Se alguém puder. Não, Dani, eu tô só sintetizando algumas palavras-chave e jogando aqui. Se tiver algum comentário importante, eu te interrompo aí. Obrigado. Então, nessa questão do controle, que a gente precisa ver como ela está na nossa organização. Então, organizações que nascem ágeis, o comando e controle, ele não está tão forte, ele não está enraizado. E aí, por isso que às vezes implementar ágil numa startup é mais fácil do que implementar numa siderúrgica. Então, precisamos pensar nesse aspecto também de comando e controle. Outro aspecto é pausa para refletir. Então, em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta seu comportamento. Momentos de parada, né? Que o gestor pode trazer, mas que o time também traz na agilidade, e que a gente olha para trás e fala, e aí, o que funcionou e o que não funcionou? Né? Um exemplo prático, né, que eu vivi. A gente tinha um gestor que ele tinha um poder de decisão declarado e combinado, só que nos últimos 2 meses, ele não estava exercendo bem esse papel dele de decisor. E a gente estava com medo de falar para ele, porque ele tinha uma posição bem alta assim na organização. E a gente falou, putz, a gente vai falar para esse cara que ele não está fazendo o trabalho dele direito. Então demorou 2 meses, 2 meses sofrendo. E aí o café lá o café era o lugar, né? Que a gente falava, nossa, cara, o cara não está decidindo o que precisa decidir. Como que a gente vai falar para ele, né? E uma liderança ágil, ela prevê que isso pode acontecer e ela cria esses momentos de pausa para reflexão, porque ela está conectada com o que o time está passando, ela sabe o que o time está sentindo, depois de checar com eles, claro. Então, depois que a gente teve esse momento, esse espaço, a gente conseguiu falar e a gente mudou. Esse cara mudou o papel dele. E foi combinado. E ele estava ok com isso. Não sei como ele lidou com isso sem contar pra gente, mas pra gente foi tranquilo a discussão. Mas porque teve um espaço de confiança e tinha uma gestão ali presente. Então, precisa pensar nisso também. O ágil pede pausas para reflexão. Então, o gestor que cria essas pausas, que ajuda a criar esses espaços, ele fomenta um time ágil. Ô Dan, o Moza perguntou se faltou coragem nesse caso. Eu acho que faltou. Eu acho que faltou coragem e faltou...
Eu acho que a abertura, porque essa pessoa, ela não tinha uma abertura com todo mundo da mesma forma, assim, para falar de problemas, assim. Então, como a gente olhava nas duas óticas, tanto como time e como quem estava transformando a área, a gente cuidou para que essa pessoa demonstrasse abertura, declarasse a abertura, né? Manifestasse. Então, gente, se tiver algum problema, pode falar. Eu gostaria que vocês falassem. Então, juntou um pouco. O porquê não falamos é o medo, mas tinha uma questão de abertura não declarada que também fez com que isso fosse mais difícil. E aí, cara, vocês falaram na outra atividade de processos de RH. Tem processos de RH de avaliação e tudo mais que levam as pessoas para esse lugar, né? É um símbolo cultural muito forte, né? De às vezes avaliações que são determinadas por notas individuais ou por só uma pessoa que avalia e que tem um poder de avaliar uma posição superior à sua, enfim. Então, pensando em transformação ágil, não é acho que não é a seara que a gente vai entrar aqui, mas além da cultura como um todo, tem os processos de RH que, se não fomentarem autonomia, ou os 4, né? Coragem, confiança e tudo mais, a gente não consegue também sustentar uma mudança, não. Porque ninguém é doido, né, de querer perder seu emprego. Falando português claro, as pessoas falam, eu não vou lutar contra uma maré mais alta do que eu. E a gente precisa entender isso no processo de transformação, como a gente adequa ao processo de RH. Mas, vamos voltar para a liderança. E por último aqui, times motivados. Então, como que a gente mantém os times motivados? Para manter um time motivado, precisa entender o que o motiva. E não entender cada indivíduo. Ou seja, o gestor, em vez de ele ficar se preocupando em tomar a decisão que ele não precisa, ele deveria estar conversando com as pessoas e entendendo qual é o teu fator motivacional. O que te faz vir aqui todos os dias trabalhar? Como que eu ajudo você a alcançar esse contexto que tira o máximo do teu potencial? É isso que o liderágio faz. Essas são 2 cerimônias do ágil que exemplificam um pouco dessas interações que a gente valoriza. Primeiro lições aprendidas por entrega. Então a gente vai sentar para conversar do que deu certo, não daqui a 1 ano, daqui a 4 semanas, daqui a 2 semanas. Isso é constante. E a daily. O que é a daily? Como o próprio nome diz, uma reunião diária, onde a gente vai falar o que não está funcionando, o que está funcionando, onde eu preciso de ajuda, e aí a vulnerabilidade se faz presente aí mais uma vez. Eu não estou conseguindo entregar do jeito que eu pensei. Quem me ajuda? E aí no time ágil, se você está disponível, você pega o que tem para fazer. Não tem muito essa de, não é a minha função. Não é, não, isso não é meu, né? Isso aí é seu. Não, agora isso é nosso. Né? A gente combinou essa entrega junto, então a gente vai entregá-la junto. Então, acho que são 2 cerimônias aí, 2 ritos culturais que ajudam o ágil a perpetuar. E aí, em realidade, o que vai acontecer? Na primeira semana vai todo mundo na daily. Na segunda semana vai todo mundo na daily. Na terceira vai metade do time e o restante chega 5 minutos atrasado. Mas como é uma reunião rápida, então esses que chegam 5 minutos, eles vão falar, me conta aí o que aconteceu. Aí a gente volta, quem já estava começa a contar tudo de novo para quem chegou atrasado. Na 4ª semana ninguém vai. Aí você fala, mas o que está acontecendo e tudo mais. O gestor, o liderágio, ele entende com o time o que não está funcionando e por que eles não veem valor nessa cerimônia. Porque ela não precisa existir, só precisa existir se gera valor, lembra? Então, precisa estar atento a todo momento por que o time está ou não agindo a partir da agilidade. Beleza?
outra ferramenta da gestão 3.0 chama Kudo Box. Kudo é, em japonês, reconhecimento. E como que funciona isso? Tem alguns cartõezinhos que o time define um tempo, que eles vão estar lá disponíveis para serem escritos. Então, por exemplo, eu escrevo aqui, bem feito. Bem feito no sentido de... É porque foi traduzido literalmente, né? Em inglês é well done. Eu posso falar assim, nossa, Alan, muito legal a forma como você conduziu a atividade. Posso colocar, muito feliz. Henrique, muito feliz de estar compartilhando esse espaço de conversa com você. E aí eu vou colocando isso na caixinha. Depois de 2 semanas, a gente abre junto a caixinha e vai lendo. E faz essa apreciação entre time. Isso gera um sentimento e enfim, uma conexão entre as pessoas que eu não sei explicar, assim, porque é um modus operandi que a gente não está acostumado, né? Alguém falou de achar culpados e a gente vive nesse ciclo de achar culpados. E o ágil fala, vamos reconhecer, vamos celebrar todo o valor que a gente gera. Então, é disso que a gente está falando, sobre interações mais do que processos. Beleza? Outro pilar, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. O que isso quer dizer? A gente compartilha as decisões. Então, aí até coloquei a piadinha aqui que não é mais do momento, né? Já está atrasada, que é Trabalhando Juntos e Shallow Now. Mas é para a gente lembrar que quando a gente decide junto, a gente está comprado e comprometido, né? A tendência de estar engajado é maior. Então, o ágil também fala sobre compartilhar decisões com o negócio, não só com o time, porque o negócio faz parte do time. Aí a minha pergunta para vocês, quando voltarem amanhã para o trabalho, o negócio está participando das nossas decisões ou a gente está fazendo sem envolvê-lo? Né? A gente faz tudo e no final só mostra para ele. Se isso está acontecendo, a gente não está trabalhando em ágil, porque ele precisa ser parte do time. E o último que a gente vai falar, responder a mudanças, mas que seguir um plano. Um líder ágil, ele é adaptável. Ele lida com a complexidade. Então, assim, se o negócio precisa de uma mudança, ele vai analisar com o time, vai ver o valor que o negócio está reconhecendo e aí sim ele vai decidir. Né? Então, a frase diz, a decisão de mudar o rumo do projeto deve ser do time, junto com o negócio e conectado com o valor gerado. Então, esse negócio de falar assim, não, combinado vai ser combinado até o final. Isso não é agilidade. Né? Porque a agilidade, ela abre espaço para discussão e para rediscussão, recombinados. Quer dizer que eu nunca vou dizer não? Não é isso. Quer dizer que a gente vai estar sempre aberto a entender se o que eu estou fazendo não está gerando valor. Porque o ágil conversa com o lean, ou seja, fazer mais com menos, gerar eficiência. Então, se eu estou fazendo algo que não vai gerar valor para ninguém, por que eu estou fazendo? Então, esse é um ponto também, um dos pilares do Manifesto Ágil que precisam ser pensados pela gestão. Desculpa. Esses são os pilares do Manifesto Ágil que a gente falou. Indivíduos e interações mais que processos. Um serviço, a gente não falou desse, ele fala que é mas ele fala da geração de valor. Um serviço funcional é mais importante que uma documentação pesada. Então, esquece os processos, vamos ver o que as pessoas estão dizendo. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos e responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, quando a gente olha para o Manifesto Ágil, é isso. E a gente não falou de post-it ainda, hein, pessoal? Ou seja, ágil não é post-it, não é puff colorido. Pensem nisso. É cultura, é forma de agir, é forma de liderar.
E aí pensem, será que o seu agile, na verdade, é um fragile? Será que ele está disfarçado aí na sua empresa? E você está falando, nossa, estamos em ágil. Mas será que é ágil mesmo? Ou será que é um fragile? E tá tudo bem, né? O importante é ter consciência disso e como a gente corrige rota, como a gente cria uma cultura que sustenta a metodologia. E aí, como liderar uma transformação ágil? Algumas dicas rápidas. O gestor precisa aprender a gerir novos papéis, ou seja, os times começam a assumir papéis onde eles tomam decisões e o gestor só gere papel, ele não gere o poder que ele tem. Esses são alguns papéis que o Ágil utiliza. Scrum Master, PO. Esteja aberto para experimentar e gerenciar aprendizados. Gestor ágil experimenta, testa, erra, deu errado. Isso envolve muito cultura do erro nas empresas. Então pensem como as empresas de vocês estão lidando com o erro. É outro aspecto importante para trabalhar em ágil. E aprenda a gerenciar cargas emocionais. Essa é uma curva de uma pessoa que está num processo de mudança. Como a Laura falou, mudar não é fácil, né? Então, olha o primeiro triângulo. Consciência. Fui avisado da mudança. Comecei a entender. Comecei a me engajar. Quando eu comecei a me engajar, veio uma percepção negativa. Porque eu estou ameaçado pela mudança. Um gestor ágil, ele gerencia essas emoções. Para poder dar informação e fazer com que o time trabalhe bem. Esse é um resumo, um sobrevoo aí da agilidade. E aí o pessoal da cuidadoria tem uma pergunta para fazer para vocês. Muito bom, gente. Obrigado aí, Daniel, por compartilhar, né? Insights muito legais, né? Muito inspiradores. E eu queria, na verdade, direcionar essa pergunta, né? Para o pessoal que fez a formação de líderes. A gente tem algumas pessoas que fizeram a formação de líderes evolutivos, né? E aí eu queria perguntar para o pessoal que fez a formação o que vocês aprenderam aí nessa jornada que te ajudou a ser um líder mais ágil? Só pedir aqui talvez para o Dani descompartilhar a tela, para a gente poder ver a imagem de todo mundo. E pedir para os nossos queridos, a gente tem uma formação de líderes na cuidadoria, né? São 11 encontros online, 2 imersões, uma na Chapada dos Veadeiros e outra perto de São Paulo, onde a gente procura trabalhar justamente essas qualidades humanas que dão suporte à liderança ágil, né, entre outras coisas. Então, a gente tem a sorte de ter uns ex-alunos nossos da primeira turma aqui, e a gente queria pedir para vocês contarem um pouquinho como é que foi para vocês. Olha só que desafio, hein? Finalizar. Eu vou deixar aqui no chat o link com todas as informações da formação para quem quiser entrar. Lá a gente tem uma brochura com todas as etapas e o passo a passo do que vai acontecer. Vamos lá, Andréia, desculpa. Eu vou falar então um pouquinho. Eu sou Andréia Montrúquio, sou aqui de Curitiba, fiz a formação com a cuidadoria. E realmente eu estou encantada, né, com tudo que eu consegui aprender, desenvolver e lapidar dentro das minhas qualidades, né, enquanto líder. Acho que bem de encontro essa última pergunta que vocês fizeram, né? Então, o que eu tenho que desenvolver para ser um líder ágil? E eu te digo que nessa formação eu consegui me redescobrir, entender realmente quais são as minhas potencialidades, entender o quanto eu pratiquei essa questão do saber ouvir, de ter a empatia, de aprender novas ferramentas e ver que tudo é possível.
E a cuidadoria, ela cuida tanto da gente que todas as dúvidas que você tem, que tudo que você percebe que, puxa, será que eu estou fazendo legal? Será que, o que eu posso fazer de melhor dentro das minhas equipes? Eles vão dando um suporte maravilhoso através das mentorias, através de qualquer contato que você faça com eles, então de coração. Eu falo realmente que eu desenvolvi mais essas qualidades enquanto líder e fiquei muito mais segura para agir no meu dia a dia. As imersões foram fantásticas, porque você sai do tech e vai para o touch, que eu acho que tem muito também disso. E então foi sensacional. Se alguém aí tem alguma vontade de fazer, de mergulhar mesmo no autoconhecimento, no ver a potencialidade que você ainda está em dúvida que você tenha, eu acho que a cuidadoria vai cuidar bem disso. Obrigada, Andréia. Obrigado, Andréia. Eu tenho um prazer de compartilhar, né, com esse grupo. Acho que foi uma experiência assim, riquíssima e trabalha muito, né? A Andréia colocou muito bem essa questão do cuidado sob a ótica de, primeiro, cuidar de você. Agradecer ao Daniel pela partilha aí, foi muito rica essa troca. E falar que eu acho que um dos pontos assim que eu sou chorona, me emociono de falar, que é a questão da conexão. É você se conectar realmente com aquilo que é o seu propósito, com aquilo que você quer fazer, com o fato de você fazer isso de forma integral. Então, aprender isso com a cuidadoria foi ímpar. E eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Obrigado, Giovaneide. Para todo mundo. Então, obrigada mesmo, assim, e pela experiência, Jéssica também esteve com a gente. Acho que tudo foi uma troca muito rica. E só o fato da gente aprender assim muito e ser enriquecido por essa troca muda muito a forma como a gente vê o mundo, as interações, como a gente vê a nossa conexão com o nosso propósito e com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, acho que a gente nunca mais é a mesma pessoa, assim. E os pilares da liderança evolutiva, que é a integralidade, autogestão e propósito, passam a fazer parte da sua vida para sempre. Então, é isso que quem quiser e se aventurar por esse caminho vai sair muito enriquecido. Obrigada. Bom, acho que eu vou engrossar o caldo aí, né, um pouco. Primeiro eu queria dizer que eu estava com saudade mesmo, né, desses momentos, porque uma das coisas que eu acho mais lindo na formação de líderes é essa coesão, né, que surge, todo mundo a partir de um caminho que está buscando o novo, novas formas de fazer coisas que sabe que talvez não esteja, né, limitando nossa evolução, mas não tem ferramenta para isso. E isso era uma coisa muito minha, era um momento que eu estava vivendo, não tinha ferramentas práticas para poder transformar coisas que eu sabia que não estava tão legal, né? E aí, de repente, se forma... Eu estou à distância, no interior do Goiás, falando com pessoas que estão lá em São Paulo, estudando e ensinando com amor, com cuidado. E mesmo que eu e o meu coleguinha, está todo mundo aprendendo, mas na verdade é todo mundo aprendendo junto. Ao mesmo tempo que você aprende, você ensina. Você vai para uma breakout room e você fica uma semana esperando para poder ter aquele encontro, que é onde você se renova, que a sua energia volta para ao 100% do potencial para enfrentar os desafios que vão aparecer no trabalho ou na vida no dia seguinte. Então, eu acho que o mais lindo da formação é conseguir reunir e conectar as pessoas que estão nesse caminho de transformação. Então, tem que estar querendo, porque vai ter. Lindo.
Obrigado, gente. Muito emocionado de... Saudades também. Ai, meu Deus. Saudades. É gostoso demais. Bom, galera, então, assim, mais do que a gente mostrar uma apresentação do que vai ser, como que é a jornada, o que vocês vão aprender, isso vocês podem acessar o site. Lá também tem um botãozinho para você fazer um download da brochura completa para entender a metodologia, o passo a passo, né, o framework de aprendizagem, a plataforma onde vocês vão ter acesso ao conteúdo, etc. Eu acho que, né, o depoimento de quem já participou, acho que fala muito mais do que isso. Então, eu quero agradecer todo mundo que, né, que compartilhou isso com a gente. Esse convite que a gente está fazendo para a próxima turma é um convite também de coração. É um produto que a gente dedicou aí mais de 4 anos de pesquisa, né? Sempre com autores de vanguarda. E é isso, gente. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigado, Dan, por compartilhar esse seu conhecimento, que tem tudo a ver com a liderança evolutiva, né? E acho que é isso. Eu ia agradecer também, agradecer as trocas, a presença. Sempre lembro do combinado, né? Aqui e agora. E é curioso, porque estamos online, mas eu realmente senti presença, senti troca, enfim. Foi muito grato. Sou muito grato pela oportunidade. Vou deixar meu contato aqui também no chat, se alguém quiser depois conversar, estamos por aí, tá bom? Quem quiser compartilhar aí o endereço do LinkedIn para a gente se conectar também, fiquem à vontade. E também a gente pode fazer um check-out agora. Quem quiser abrir o microfone e falar como que está saindo. Ou mesmo escrever aí no chat o que foi de mais valioso que você está levando desse encontro hoje. Daniel, queria dizer para você parabéns. Eu adorei a sua intervenção. Muito incrível. É muito bonito ver uma pessoa quando ela tem muita clareza e muito discernimento sobre o que fala sobre alguma coisa. Então, eu fiquei muito impactada pelo jeito como você comunica. Então, muito obrigada. Achei muito lindo. Ficou cada vez mais claro para nós agora o quanto perceber vem antes da metodologia. O quanto que olhar para o valor vem antes do resultado. Então, fantástico. Para mim, o que levo hoje foi a questão de atualizar sempre, né? Que relações de confiança, elas, por mais que a equipe seja madura, né? Como comentou a Gal, né? Talvez esse é um desafio cada vez maior, né? Talvez equipes que não estejam trabalhando há tanto tempo consigam, né, facilmente ter seus acordos e começar a trabalhar, mas à medida que a gente vai trabalhando, né, a gente precisa atualizar esses conceitos de comunicação, de pressupostos, de condicionamentos, né, e atualizando isso sempre. Esse foi o que ficou para mim. Eu tô saindo daqui calma, assim. Tô com uma sensação de ter voltado para casa, sabe? É engraçado.
o meu processo nessa jornada de novas lideranças, nova visão de mundo, já começou há bastante tempo, já tem uns 16 anos, ou mais, talvez uns 20 anos. Fui tomar conhecimento de coisas práticas, né, com o Germinar, quando eu fiz a formação do Germinar, mas na época era tanta flecha que eu tinha. O Germinar foi um divisor de águas na minha vida, muito, mas muito. Mas eu tive que me concentrar numa caminhada sozinha para entender tudo que eu coletei durante um ano com o Germinar. E agora, encontrando o Henrique, eu sabia que tinha uns grãozinhos no caminho de João e Maria para a gente achar de volta para casa. O Henrique passou pelo meu caminho 3 vezes e eu tô com essa sensação assim de ter voltado para casa. A caminhada tá bem, ela tá bem próspera aí na minha percepção. Tem muita coisa para se fazer. Obrigado, Gal. Bem-vinda de volta para casa. Vamos juntar um feijãozinho mágico. Feijãozinho mágico. Em breve espero conhecer vocês. Ai, opa! Obrigado, gente. Agradeço a presença de vocês. Eu tô saindo daqui, vou falar então, com uma sensação quando vocês falaram de atualizar o software e tudo isso, né? É um negócio que chama a gente olhar para as coisas e para as pessoas com frescor no olhar, né? Toda vez que a gente olha para alguém é que nem a gente olha para o rio. Aquela pessoa é a primeira vez que você vai ver e a última também. E a próxima vez que vocês se encontrarem, ela já vai estar diferente. E você também. Né? Então, a gente sempre tem a chance de crescer. Quando a gente olha com os mesmos olhos, a gente acaba vendo a mesma coisa. E às vezes ela nem é a realidade. Então, o frescor no olhar, ele é um convite até para a gente acabar um pouco com o tédio, né? E dá sempre a oportunidade das pessoas se mostrarem e da gente mostrar para o mundo também o que a gente aprendeu. Então, eu saio daqui com isso muito vivo no meu coração. E muito feliz pelo encontro de hoje. Obrigada. Muito legal. É aquela coisa de se apaixonar todos os dias, né? É isso aí, gente. Bom, eu tenho uma crença de que quando o encontro é bom, o pessoal demora para ir embora, né? Todo mundo vai esperando mais alguma coisa acontecer. Ninguém vem embora. É isso aí. Então, eu vou desconectar, me despedir. Obrigada por esse momento. Obrigada, pessoal da formação de líderes que veio aqui participar com a gente. Nossa, olha, vocês são incríveis, eu tava morrendo de saudade. Eu que agradeço, foi muito bom relembrar, reviver, dar uma atualizada no software. Né? É como se... Acho que eu quero participar de outra. Muito bom, gente. Beijo, boa noite aí. Bom fim. Boa noite.